Sérgio, você sabe que não precisa muito para eu ficar à vontade, né? Podemos começar com uma oração? Nosso Deus, obrigado por esse momento onde estamos aqui conectados e podemos compartilhar da saudade, do carinho que temos uns pelos outros e podemos também compartilhar do carinho que o Senhor tem por nós, nos deixando essas escrituras tão maravilhosas e dando direções e nos permitindo nos saciar com elas, Deus. Muito obrigado. Agora eu peço que o Senhor nos guie aqui nessa noite, seja um tempo de provocações, de pensamentos e de prazer na Tua palavra também. Te agradeço por tudo. Então, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhores, pessoal, a minha proposta aqui, vocês viram ali no flyer, né, que o Sérgio compartilhou, é provocar, trazer alguns pensamentos para vocês a respeito da narrativa da criação, da narrativa da queda e provocá-los a pensar, O material que eu trago aqui, ele tem fontes tanto do Martin Salomon como da Sandra Richter, que escreveu o Épico do Éden, e também do Forman, né, o Rabino Forman. É um ensino de abordagem, a mistura de abordagem rabínica com abordagem cristã desses primeiros versos das Escrituras. A gente vai passar aí por alguns dos primeiros patriarcas nessa nossa primeira jornada. Né? Se vocês não me jogarem pela janela, a gente pode fazer outras jornadas depois, mas eu só vou saber se vocês vão me jogar ou não daqui a alguns minutos ou talvez alguns dias. Muito bem. Então, começando a narrativa da criação, a gente lembra ali, você lembra um pouquinho dos dias da criação? Eu vou ler aqui para a gente refrescar a memória. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas noite. Chamou noite. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E Deus disse, ajunte-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca chamou terra, chamou mares, o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E aí ele disse aqui no 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores que produzem frutos. 13, passaram-se tarde de manhã, e este foi o terceiro dia. Então foi o terceiro dia. No quarto dia, no verso 14, ele cria as estrelas, o céu e a lua. No quinto dia, ele cria os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e o homem. E no sétimo dia, nós sabemos que ele não criou nada, né? Ele descansou. Essa é a primeira história da criação. A primeira história da criação vai de Gênesis capítulo 1, verso 1, até capítulo 2, verso 4. Primeira história da criação. E ela, quem já escreveu papers, fez mestrado, Sérgio fez mestrado, outros aqui fizeram mestrado, né? Também, se você olhar para a história da criação, você não vai ver muitas semelhanças entre essa história e um paper de mestrado ou de doutorado. Você vai ver muito mais nessa história semelhanças com poesia, né? Na verdade, com a poesia ciméria ou poesia mesopotâmia, né?
a poesia egípcia, se vê referências aqui, né, da poesia suméria, Mesopotâmia, da poesia egípcia. E se vê semelhanças também, por exemplo, com a história da criação que havia na história de criação egípcia, né? Na verdade, em vez do espírito pairando sobre as águas, você tinha o deus Amon-Ra pairando sobre um pântano, né? Naquele caos do pântano, e aí ele criou todas as coisas e depois deixou o faraó cuidando para manter em ordem. Esse era o trabalho do faraó, né? Porque se o faraó não fosse trabalhar, tudo ia despencar, né? Então, o faraó ali era como os deuses, o trabalho dele era manter o universo em ordem. No caso de Deus, não, ele já criou o mundo em ordem, né? A criação já era boa e ela já era harmônica, né? Então, você vê semelhanças desse início, tanto com a poesia suméria, com a Mesopotâmia, e com referências também na mitologia egípcia. E mais, se você quiser ler o primeiro capítulo como um paper científico, e eu estou falando isso porque eu já tentei fazer isso por muitos anos, por mais de uma década, lendo lá, falando como é que foi a ordem das coisas aqui, e tinham problemas incontornáveis, né? Se as plantas foram criadas no dia 3 e o Sol no dia 4, eles faziam fotossíntese como? E isso me deixava agoniado, né? E a minha resposta para isso era, quer saber, Deus sabe de tudo, e eu não vou pensar a respeito disso, porque eu não sei qual é a solução, tem coisas que são misteriosas demais para mim, e eu não quero ficar pensando nesse assunto, senão eu vou ficar mais enrolado. Eu já tenho problema para manter minha fé. Se eu ficar pensando nessas coisas, eu vou ter mais problemas ainda para sustentar a minha fé nas Escrituras. Então, eu não pensava no assunto, né? E aí, claro que isso não atrapalhava a minha fé, né? Mas também não ajudava muito, né? Enquanto eu não fiz as pazes com esse texto, tentando interpretá-lo como algo científico. Não, mas pela ordem da evolução, realmente tem aqui e combina com aquilo lá, não encaixava as coisas. A verdade é que é uma missão sem sucesso, é impossível ter sucesso com essa missão de encaixar isso na nossa realidade científica, porque não é um paper, né? O poema não trata da realidade científica. Para o meu alívio, não é um relatório de experimentos empíricos de laboratório da criação da vida. Se a gente der um passo atrás e ler esse poema, a gente vai ver do que ele se trata, do que trata esse poema. E a gente vai investigar do que trata esse poema hoje na primeira parte, hoje aqui. Então, primeiro, a gente precisa enxergar algumas coisas. Veja bem, na primeira parte do poema, primeiro dia, o que ele fez? Que haja luz, né? E ele separou a luz das trevas. Super legal, separou a luz das trevas. Segundo dia do poema, ele separou as águas de cima com as águas de baixo. E essas águas de cima sempre me confundiram. Pô, mas são as nuvens, não são? O que é isso, né? Na verdade, acreditava-se. Quando você olha para o céu e não tem nuvem, o que você vê no céu? Azul, né? O céu azul. Quando você olha para o oceano, naquele dia lindo, qual é a cor do oceano? Azul, não é? Então, na visão daquele tempo, o céu, aquele azul, né? Você tinha as águas do firmamento, né? O firmamento sustentava as águas em cima e se separava das águas de baixo. Né? Então, era a visão cósmica daqueles tempos antigos, né? As águas de cima e as águas de baixo. O que explica também, quando Deus fala sobre o dilúvio, que ele abriu o céu, né? E as águas desceram e causaram um dilúvio. O que ele fez? Abriu um buraco no firmamento e as águas de cima desceram e causaram aquela inundação toda. Então, era a visão cósmica que existia naquele tempo. E, se a gente olhar, no segundo dia foi isso, no terceiro dia, o que Deus fez? Separou a terra da água. Então, veja, dia 1, 2 e 3, Deus está separando. Separa a luz das trevas, separa a água da água e separa a terra da água. Separou, separou, separou. Beleza? Depois de separar, cansei de separar. O que a gente faz agora? Vamos encher. Quarto dia.
Pega o céu e enche com as estrelas, com o sol, com a lua, com os luminares, preencheu o céu. Né? Quarto dia, lembra? No segundo dia ele separou as águas, né? No quarto dia, o que ele fez? Preencheu a parte de baixo com peixes e a parte do céu com aves. E no sexto dia, ele tinha separado a terra. O que ele faz? Preenche a terra com os animais se arrastam pelo chão e com o homem. Então, você tem dia 1, 2 e 3, ele separa. Dia 4, 5, 6, ele vai preenchendo. Dia 4, ele preenche o que ele criou no dia 1. No dia 5, ele preenche o que ele criou no dia 2. E no dia 6, ele preenche o que criou no dia 3. E, mais do que isso, a gente, se isso for um paper, vai ser um assunto chato, com aquela introdução, um resumo, uma parte final, um troço chato de ler o paper. Agora, se isso for uma poesia, e toda poesia, principalmente antes da poesia moderna, ela era toda cheia de padrões, né? A poesia moderna apareceu no século XX, mas toda a humanidade, até os meados do século XX, a poesia era com padrões e métricas. E o que você encontra nesse texto? Você encontra padrões de 3, padrões de 7. Você encontra os 7 dias da criação. Você encontra no primeiro verso, em hebraico, né? Você encontra 7 palavras, no segundo 14. A palavra terra aparece 21 vezes. No verso 7, há 35 palavras. 35 vezes aparece a palavra Deus. E Deus viu, como Deus viu que ficou bom, aparece 7 vezes. E assim aconteceu, aparece 7 vezes. De acordo com suas espécies, aparece 10 vezes. Quando Deus faz, aparece 10 vezes. Deus disse, aparece 10 vezes, sendo 3 vezes em relação às pessoas e 7 vezes em relação às criaturas. E Deus disse, haja, aparece 10 vezes, 3 vezes para o céu e 7 vezes para a terra. Então, nós estamos falando de um paper ou estamos falando de poesia aqui? Né? Esse texto não está falando cientificamente como o mundo foi criado. Por isso eu não ia nunca conseguir vencer a minha frustração de encaixar isso com a ciência da criação. Porque é uma poesia, então a mensagem da poesia que Deus traz aí por trás. E para a gente entender um pouco mais essa mensagem, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente... para a gente poder share screen. Eu quero compartilhar essa aqui. Está vendo aí os dias? Muito bem. Estão vendo os dias, né? Dá um okzinho para mim aí. Ainda não, Daniel. Porque eu não apertei share. Muito bem. Agora vocês estão vendo os dias. Certo? Muito bem. Então, você está vendo os dias aí que a gente acabou de passar por eles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, os 7 dias da criação. Você está vendo A, luz e trevas. E ar de baixo ele preenche sol, lua e estrelas. Segundo dia, você tem o Bzinho. E o Bzinho, água e céu, né? Água de baixo com a de cima, com o Bzinho, peixes e pássaros. Ele está preenchendo. E tem o C, terra, separando terra e mares. E o outro C, que é o sexto dia, animais e humanos. Então, você vê aqui que há uma correlação do dia 1 com o dia 4, do dia 2 com o dia 5, do dia 3 com o dia 6. E no 7º dia ele descansou. Se a gente olhar um pouco mais, isso é uma forma de ensinar hebraica. Né? A gente, no mundo ocidental, o que a gente faz? A gente vai expondo a informação e os alunos, né, as pessoas vão pescando a informação e vão adicionando aquilo. A forma mais oriental, mais hebraica, ela é por meio de descobertas. Então, você apresenta o texto e apresenta a poesia, e ali tem desafio, tem camadas de desafio. E o desafio... O desafio...
Um desafio comum aqui é um quiasma. O que é um quiasma? Você tem um texto, uma poesia, um texto, qualquer mesmo em prosa, onde ele é construído dessa forma: A, B, C, D, D, C, B, A. Quer dizer, há uma correlação dos versos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. O quiasma também pode se apresentar. O quiasma é isso, né? Um vale, né? Algo que tem algo no centro aqui. Tá? Ele também pode se apresentar assim: A, B, C, D, A, B, C, D, que é o caso que a gente viu, ABC, ABC, né, na criação. Imagina uma folhinha de papel aqui, né? Ele pode ser aqui, ó. O texto você pode virar o texto ou colocar um em cima do outro. E o interessante é que no meio desse texto, bem no meio, tá vendo aqui, vai ter o tesouro. Vai ter algo que é o centro da mensagem, algo que aquela mensagem gostaria de comunicar. Então, no centro dessa poesia vai ter algo que a poesia quer comunicar. Nesse caso aqui, o que está bem no centro? O que está bem no centro? Vamos ver aqui. Está bem no centro a palavra moad. A palavra moad em hebraico. E o meu hebraico, não é que ele é pobre, ele é inexistente. Então, eu estou pegando emprestado, né, das fontes que eu pesquisei. Então, você tem a palavra moad no centro. E essa palavra moad, ela quer dizer estações ou dias santos. Tem a ver com feriados. Ela é parente do Shabá. Né? Não é, mas ela tem a ver com estações ou com dias santos. Essa é a palavra que está no centro da criação, né? Nessa narrativa aqui. Então, agora se pergunta que vem à sua cabeça. Pode fazer, tá mutado aí, mas pode fazer. O que o Shabá, os dias santos, o feriado, tem a ver com isso tudo? Tem a ver com a criação. Não é? E mais, se você quiser pegar as pontas, né? Antes da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não tinha nada antes, né? Deus foi criando as coisas. E no sétimo dia, o que Deus fez? Nada também. Então, nas pontas, começa e termina com nada, né? E no centro tem esse descanso. Pô, caramba, eu leio isso há tanto tempo. O que é isso? O que tem a ver esse negócio? Para agora, para a gente continuar inclusive nas nossas próximas conversas, a gente precisa sempre se fazer uma pergunta. Para quem isso aqui foi escrito? Para quem? Você fala, não, foi escrito para a humanidade. Eu estou aqui, ora, foi escrito para mim. É verdade, foi escrito para você, foi escrito para mim, para todos nós. Mas para quem originalmente isso aqui foi escrito? E com que intenção? Então, em que momentos foi escrito? E para quem? Eu vou dar uma dica para quem isso foi escrito. Isso aqui, acredita-se, né? Foi escrito por Moisés, né? Esse primeiro, ou foi inspirado, normalmente tem vários autores, né? Esse livro aqui da Torá, mas acredita-se que foi supervisionado, Moisés participou ativamente aí da construção desses textos. E crê-se, a tradição diz que foi no primeiro momento eles receberam isso depois de ter saído do Egito. Então, vamos olhar aqui o mapa. Né? Você tem aqui à esquerda, você tem aqui o Nilo, né? Essa cobrinha verde aqui é o Nilo. Você tem você tem lá em cima, verde, a terra de Goshen, né? Onde eles ficavam. É a terra mais fértil do planeta, né? Basicamente, onde eles estavam. Terra alagada, o delta do Nilo. Então, eles saem de Goshen, lá em cima, descem a península do Sinai, e você vai ver um triângulozinho lá embaixo desse triângulo invertido, da península do Sinai, que é o Monte Sinai tradicional, né? Onde ali Moisés teria recebido, né, a lei ali e as palavras. Ou ali, ou perto dali, já que Moisés falava com Deus na tenda, né? Então, pode ter recebido em outro momento. Mas ali, mais ou menos por ali. Então, qual era o momento? Quem eram os primeiros que receberam essa lei, essas palavras? Os hebreus, né? Ali. E eles, o que eles estavam fazendo? Saindo do Egito, certo?
É isso que eles estavam fazendo. Então, eles estavam ali no Monte Sinai. Beleza, ou ali em volta, ou na Península do Sinai, ali no deserto. Vamos olhar mais de perto, eles estavam ali mesmo. Olha, isso aqui é o Monte Sinai. Né? Se vê aqui até umas escadinhas que certamente na época de Moisés não existiam, então ele deve ter subido sem escadas, isso lá. E o povo, se você for hoje, né, você consegue subir ali, né, pelas escadas lá no Egito. Mas o povo estava onde? Vamos pegar outro ângulo do Monte Sinai, né? Olha a planície aqui em volta, né? E o monte ali. Então, você vê ali aonde que o povo estava. Esse aqui era esse povo que estava ouvindo isso pela primeira vez. Estava ouvindo a história da criação. Eles talvez já conhecessem a história da criação no folclore egípcio. Talvez já conhecessem a história da criação na poesia suméria, mesopotâmia. Existiam outras histórias de criação ali naquele mundo antigo também. Né? E então eles tinham certa familiaridade com aquilo. Opa, peraí. Eu vou parar aqui de compartilhar agora. Uhum. Eles tinham certa familiaridade com aquilo lá. Eu não consigo parar de compartilhar. Está compartilhando ainda, não está? Você está compartilhando uma outra página, Daniel, um texto doc. Tá. Opa. Peraí que eu estou fazendo besteira aqui. Sorry. Você consegue invadir aí, Sérgio, fazer eu parar de compartilhar? Eu estou aqui, tá no Zoom. Peraí. Daniel, eu não estou conseguindo cancelar o seu. Ah, peraí. Depois você edita isso aqui. Talvez você tenha que só mudar a página que você está compartilhando. Ok. Conseguiu? Conseguiu. Eu tirei para você, Dani. Obrigado, Bruno, me salvou aqui. Eu testei como começa a compartilhar, não testei como termina. Muito bem. Então, eles estavam lá no Sinai, recebendo essas palavras. Se você os últimos anos da vida dos hebreus, eles eram escravos, né? As últimas décadas ali e os últimos meses, principalmente, foram meses muito difíceis, eles eram escravos. O escravo ali trabalhava 24 horas por 7, né? 7 dias, direto, de sol a sol. E o valor deles era medido em tijolos, né? Principalmente ali na parte final. E se eles não conseguissem produzir, eles eram dispensados e não conseguiriam prover para a família, né? Para a esposa, para os filhos, né? E alguém que não pudesse cuidar da sua família, os filhos podiam ser... O que ia acontecer com a esposa, com as filhas? Um mundo controlado ali pelos egípcios. Você consegue imaginar. Então, eles estavam dentro daquela narrativa. Era para aquele povo que Moisés estava trazendo essa história da criação. E no centro dessa história da criação, você tem a mensagem do Moad, do descanso, do Shabat. Ali. Aquela narrativa do descanso. No 7º dia, Deus descansou. Lembra? E no primeiro dia, foi a primeira tarde e a primeira manhã. No segundo dia, a primeira tarde e a segunda manhã. E a segunda manhã. No terceiro dia, tarde e manhã. No quarto dia, tarde. No 7º dia, não tem tarde e manhã. Como se o descanso de Deus continuasse dali em diante. O povo hebreu estava recebendo uma história da criação no qual o descanso estava no centro dela. Hoje a gente se pergunta, qual é a fixação que os judeus têm com esse Shabá aí? Tem tanta regra para isso, para aquilo. Ora, bolas. Na lei deles começa por aí. Começa pelo descanso, no centro da história da criação deles. Depois vem com o mandamento. E é isso que Moisés está tentando passar para eles. Eles ficaram nos últimos anos... os judeus passaram 400 anos lá, mas não foram 400 anos de opressão, né? Isso aconteceu mais nos últimos anos, quando eles clamaram ao Senhor e Deus veio. Mas está tentando passar para eles uma outra narrativa. Assim, vocês não precisam, o valor de vocês não é medido em tijolos, não é medido em produção. O valor de vocês
é medido de outra forma. Tem uma outra narrativa aqui. Isso vai ficar mais claro na segunda parte da nossa conversa. E essa narrativa que ele traz para os judeus é uma narrativa moderna, que vem até nós, até hoje. Deus descansou no 7º dia porque ele já tinha feito tudo que podia fazer. Não precisava mais continuar. E nós temos essa dificuldade de parar. Sabe? Diz que Da Vinci pintou a Mona Lisa de 1503 a 1516. 13 anos pintando. E ele não terminou, porque quando ele morreu, ela estava no estúdio lá dele ainda, com material em volta. Nunca está bom. Nunca está bom. Nunca é suficiente para descansar. Moisés aqui está começando, está mostrando para os judeus um princípio onde ele ia apresentar uma narrativa diferente de agora em diante. Deus criou cada coisa e viu que ficou bom. Cada coisa. E no centro dessa narrativa há um momento, há uma valorização do descanso. A narrativa de que nada está bom, nunca está bom, nunca é o suficiente. A gente é magro demais, alto demais, branco demais, feio demais, burro demais, não teve a educação que queria, não foi para a faculdade que queria, não teve o pai que eu queria, não tive a mãe que eu queria, eu tenho que compensar, eu tenho que seguir em frente, nunca é suficiente, nunca é suficiente. Eu nunca posso descansar, nunca posso parar de produzir. Eu tenho que valorizar a produção acima de tudo. E Moisés vem com outra coisa. Né? Não, Deus criou e viu que ficou bom e ele descansou. Eu me pego pensando assim. Hoje eu trabalho com processos, né? Eu sou assessor de um ministro no TCU, tenho 30 processos na minha carga e eu preciso me livrar desses processos e matando. É enxugar gelo, né? Vão vir outros processos, mas eu preciso. Isso aqui vem o tempo todo. Eu preciso produzir novos conteúdos. A narrativa, para mim, do Império é muito forte. Ela fala ao meu coração. E Deus está chamando aqui, confia na história de Deus, para curtir o descanso, curtir o Shabat, né? Criado para nós. E é curioso, quando Deus cria ali na lei, né, logo depois Moisés vai dar a lei, ele dá o Shabat como um mandamento. Porque ele sabe que se não for um mandamento, eles não vão conseguir descansar. Então, por isso que é dado. Deus, na sabedoria dele, né, por meio de Moisés, dá como mandamento. Um presente. Você descansar, brincar, Deus te ama. O que é o Shabat? Descanse, brinca, Deus te ama. Um presente para vocês. Cada 7 dias, Deus te ama. Presente para você. Descansar, relaxar, se conectar comigo. Não é? Eles precisavam desse tempo para se conectar com Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. E a religião, quando ela é baseada em culpa, né, ela é só um reflexo de um mundo perdido, né? Detonado, caído. Então, Moisés chama aqui desligar o botão, que nos manda sempre seguir em frente. E olha, hoje a gente tem 2 dias de fim de semana, né? Então fica o convite para a gente pegar um e receber esse presente de Deus, né? E aproveitar. A gente não tem a mesma seriedade que os judeus têm com o sábado, mas lembra, se Deus criou como mandamento, por que será? Medita sobre isso um pouquinho. E a gente vai para a próxima parte. Medite sobre isso, tá? Você pode achar muita coisa aí. Que a narrativa do Império Egípcio, produção, fazer, as coisas têm que ficar perfeitas e tal, elas atacam a nossa cabeça de uma forma. Eu preciso lavar a louça, eu preciso limpar a casa, sábado é o dia para lavar minha roupa. Não posso parar. Tem algo torto aí, né? Que guia a nossa mente. Então, Moisés falou com eles e passou a história da criação para eles. Falou, olha, Deus criou tudo e viu que era bom. E aí os judeus olharam em volta e viram o quê quando eles olharam em volta? Deserto, né? Olharam para trás e viram o quê? Escravidão ali, a opressão dos egípcios. Falou, então, Moisés, Deus criou tudo e realmente era bom e tal, você está falando aí, né? Mas, tipo, tá parecendo assim muito não, sabia? Então, olha aqui a nossa volta. E aí tem a segunda história da criação, que começa em Gênesis 2, no capítulo 4. E começa assim, Gênesis 2, capítulo 4. Assim, essa é a história das origens do céu e da terra,
no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Tá vendo? A primeira história da criação terminou, tem uma outra história da criação aqui. E claro, há uma sombra, né? Temporal de uma para outra, porque não é sequencial, né? São duas histórias da criação. E aí ele conta a segunda história. E aí Deus criou o homem, e o homem, Deus criou as plantas e tal, e era irrigado, e tinha isso, e tinha aquilo, e aí lá no verso 25 tem: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Super legal a história da criação, né? Perfeito, o Éden, né? Criado, harmonia completa, intimidade com Deus, o homem vivendo ali, árvores frutíferas. E aí termina a segunda história da criação. Aí os judeus olham um para o outro. Vou falar judeus, né? Porque nesse caso aí ainda eram hebreus, né? Vamos falar assim. Os hebreus olham um para o outro ali e aí fala: então, Moisés, tudo muito bonito e tal, mas então, tá meio desértico aqui em volta e cadê esse tal de Éden, né? Por que a gente não tá lá? Assim, então... Aí ele chega, continua a história, né? E vai chegar eventualmente na queda. Deus cria esse mundo inicial no Éden ali, perfeitamente balanceado, né? Ele criou esse mundo, ele resolve descansar e observar a evolução desse mundo, né? Onde cada pedra, cada cogumelo, cada fungo ali tinha uma função, cada baiacu tinha uma função ali, né? Um mundo de equilíbrio, de produtividade, né? Onde cada um podia produzir, reproduzir, contribuir para o bem comum, né? E o que sustentava esse equilíbrio? A soberania de Deus, né? Estava tudo debaixo do reino dele. E ele escolheu exercer essa chefia com os superintendentes dele, né? Tinha os supervisores dele lá, né? Supervisão de Adão, de Eva e dos seus descendentes. Eles eram os encarregados. Deus criou o cargo de encarregado, né? Ali, Adão e Eva e seus filhos. Deus criou esse cargo. Quando você conhecer alguém, eu sou encarregado, mas Deus criou esse cargo. Então, essa foi a primeira aliança, né? O primeiro acordo de Deus com os homens, né? Era cuidar ali do jardim e cultivá-lo, tá? Em Gênesis 2, no verso 15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então ali eles tinham acesso a tudo, menos a tal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam decidir sobre tudo, menos sobre o bem e do mal. Essa parte era reservada a Deus. Tem um eco desse mandamento no não julguem, né? Ali no Novo Testamento. Não é a mesma coisa, mas é um eco desse início. O bem e o mal era parte de Deus. O resto eles podiam decidir sobre qualquer coisa. E a gente pensa, né, sobre folhas de figueira, sobre frutas saborosas, né, sobre cobras andando para cá e para lá, no nosso imaginário, mas não era isso, né? Aquele jardim você tinha comunidades, desafios, celebrações, projetos, né? Os filhos de Adão e as filhas de Eva iam aprender ali juntos, aos pés de Deus, iam construir vilas, construir cidades, na sombra ali da proteção de Deus. Essa é a ideia, né? Esse mundo de equilíbrio. Criar, expandir, festejar na segurança do reinado de Deus. Podiam ter redes sociais, lives sem haters. Olha só, imagine como é que era isso. É até difícil para nós imaginar, né? Governos sábios e justos. Caramba, parece o paraíso, né? Pois é, era isso o paraíso. Nada de guerras, nem doenças. Era isso, realizações ilimitadas, viu, Sérgio? Pesquisa e aprendizado ilimitado, universidades, equilíbrio, beleza, música, né? Era isso. Pensa no paraíso, no Éden, pensa nisso. O poder criativo dos homens. Claro que eles não tiveram tempo de chegar até lá, mas a ideia era essa, né? Porque antes disso aconteceu outra coisa. Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Aí você pensa, pô, legal, eu sei disso. Por quê? Você já teve um aquário? O peixe não tem nada a ver contigo, né? Mesmo assim, você fica lá olhando. Agora, você tem um cachorro, o cachorro você já se relaciona mais com o cachorro, né? Ali você tem umas emoções do cachorro que você se identifica. Você cria um relacionamento com o cachorro. Ele é mais próximo de você do que o peixe. Então você se relaciona melhor com o cachorro. Quando
Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o que ele quer? Ele quer se relacionar. Ele cria parecido com ele, porque ele quer essa relação, ele quer essa intimidade. Né? Então, é isso, ele coloca lá, cria o homem à imagem e semelhança dele para desenvolver essa proximidade, viver entre eles, para ver relacionamento, ora bolas. Até quando a gente encontra alguém que é mais parecido com a gente, né, que rola aquela conexão, aquela empatia direto, né? A gente sente isso hoje. Quando tem alguém muito diferente, a gente tem mais dificuldade. Alguém mais parecido, a gente se conecta mais facilmente. Deus nos criou a imagem e semelhança deles para ver essa conexão. Criou a gente com autoconsciência, empáticos e eternos. Aí, de novo, os hebreus olham um para o outro, tá, mas a gente não é eterno. E, de novo... E aí Moisés retoma a narrativa, né? Toda aliança precisa que cada parte cumpra o combinado. A humanidade, então, por vontade própria, a gente sabe bem, havia se submetido inicialmente ao plano inicial, por um tempinho, até que eles decidiram, também por vontade própria, rejeitar o plano inicial. E embora Yahvé tivesse todo o direito de matá-los ali mesmo, ele escolhe outro caminho, né? A morte entra mais lentamente e ele escolhe um caminho da tal da redenção. Um caminho longo, comprido, trabalhoso, custoso. O caminho da redenção. Então, ele poupa a vida de Adão e Eva e dos seus filhos, que, né, nem haviam nascido ali, e a morte entra no jogo, né? Eles deixam de ser eternos e a morte entra no jogo. E eles perdem, com essa mudança, eles perdem os benefícios. Aquilo que era bênção, o jardim é no lugar separado, né? Passa a ser maldição. Né? E aí, essa maldição, a gente precisa entender melhor. A mulher, em Gênesis 3,16, ele declara: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Então você tem que a bênção de Eva, né, a mãe, Eva, era para ser mãe de todos os que vivem. Criar e produzir vida. As mulheres sabem disso, eu não sei, eu só posso imaginar, mas elas sabem o grande prazer que é produzir vida, né? Estar grávida, produzir vida. Eu ficava impressionado. Eu fico até hoje, na verdade. Quando tem uma mulher barriguda, isso monopoliza completamente todas as mulheres em volta. É impressionante. Como elas têm assunto para falar da mesma coisa. Né? Enjoou, engordou, tem isso, tem estria, está usando hidratante, não está, está mexendo, não está, como é que está isso, como é que está aquilo. É impressionante como elas não cansam de falar desse assunto. Não cansam. Tem muitas casas que os maridos aprendem a fazer café nessa época, porque é um motivo para eles saírem dali e irem preparar um café ali, e aí eles ficam responsáveis para todo sempre para fazer café. Porque é impressionante. Eles chegam um momento que eles falam, já esgotou o assunto, mas para elas nunca esgota. É um prazer infinito isso. Então, toda força, foco e fé no desenvolvimento daquela nova vida na barriga fica ali. Né? Elas foram projetadas para proteger, ensinar, treinar essa vida e, eventualmente, deixar voar, às vezes contra a vontade. Boas fontes dizem que ser avó é melhor ainda. Eu não sei, fica aqui o pensamento. Agora, essa mulher só experimentaria isso agora com muita dor e até com sequelas, com ansiedade, com medo e com bons motivos. Sabia que o parto era a maior causa da morte de mulheres jovens até o século XIX? Né? A maior bênção de Eva passou a vir com a maldição tremenda. Né? E mais, havia a questão da dominação. Né? Eva foi criada à imagem do Criador, também semelhante a Deus, também com o papel de dominar sobre toda a criação junto com o homem, auxiliando e correspondendo, né, com uma ideia de cumplicidade e igualdade. E isso é quebrado, né? Aquele relacionamento ideal onde as necessidades por parceria e intimidade eram completamente satisfeitas, naquele auxilie e corresponda, aquilo se degenera, né? A mutualidade vira competição, e ainda que eles precisem e desejem um do outro, agora entra uma luta pelo controle. Então, como Adão e seus filhos são mais fortes, são maiores, e Eva, em desvantagem, né, ainda é limitada pelos seus desejos, tanto por ele como pela segurança de um lar, a história mostra como essa história de opressão, né, Eva
E as filhas dela acabam meio que participando disso, infelizmente, né? De certa forma. Então, você tem essa situação que hoje se luta tanto, né, para trabalhar e para diminuir, né, mas que acabar dificilmente vai acontecer. Então, uma relação que era para ser de sacrifício mútuo, de produtividade e alegria, acaba em sofrimentos muito mais profundos. E hoje em dia, não há um casamento hoje em dia, por melhor que seja, que ainda não sinta as ondas de choque dessa maldição. Até hoje, todos os relacionamentos sentem ainda o efeito dessa maldição. E aí você fala, tá bom, isso foi Eva e Adão, né? No verso 17 e 18. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Para entender a maldição de Adão, a gente precisa entender as palavras usadas. Adão vem de Adamá, que é terra, né? Ele foi criado para Adamá, para a terra. Adão era um agricultor. Então, a bênção de Adão era cultivar o solo, era cuidar do solo. O solo ia corresponder a Adão. Ele havia sido projetado, desenhado para responder a Adão. Qualquer um que já fez jardinagem, já plantou algo no solo e viu se desenvolver uma plantinha que chegou a se tornar uma árvore, sabe o prazer que é isso. Eu, basicamente, não tive esse prazer, mas muita gente já teve esse prazer. Então, pegou um pedacinho de terra, cultivou, transformou no jardim, sabe o que é? Tem uma ideia do que Adão experimentava. Multiplica isso por 1000. Cada projeto que ele imaginava crescia de acordo com as ideias dele, do que ele experimentava. A terra dava da força para Adão. Então, Adamá, a terra, foi criada para Adão, para se dobrar, para submeter a ele, para prover abundantemente para Adão e para sua família. Adão era, como o Criador, né, criado à semelhança do Criador, ele foi criado para criar, né, para cultivar, para amar o seu trabalho. Eva criava a vida, Adão criava, provendo para a vida. E ele foi criado para isso, para amar o seu trabalho pelo pai dele, como o pai dele fazia, né, amava o trabalho. E aí, o que acontece com a maldição? Em vez da terra entregar o que devia, ela vai enganar, ela vai segurar da força dela. A maldição de Adão não é o trabalho em si, é o trabalho sem frutos. A única diferença de trabalho e diversão é o que está te movendo, né? É o que te move a trabalhar. É a única diferença. Hoje, à tarde, eu dei uma corridinha de 5 quilômetros. Foi uma delícia. Estava tempo nublado, fresquinho, 5 da tarde, nessas ruas aqui em volta de Brasília. Super legal. Se for um sargento me acordando 5 horas da manhã para correr, não vai ser legal. É a mesma atividade. Não vai ser nada legal, vai ser horrível. Vai ser um sofrimento. É o que te move. Quando o trabalho é infrutífero, eu acho que todos nós aqui já tivemos o privilégio de ter que fazer um trabalho que não ia servir para porcaria nenhuma. Você sabe a agonia que é. E é essa maldição de Adão. O trabalho se torna um esforço sofrido. Aquele esforço que quebra a vontade. A terra vai dar um pouquinho só, não vai dar mais em abundância. Ele não sabe quando vai dar, quando não vai. Não é? E aí, com a expulsão deles do Éden, coloca até um querubim na porta, né? Tem um porteiro, um querubim. Aqui vocês não passam, filhote. Agora é para lá. Para cá, não. É caminho só de vida. A humanidade passaria a viver num mundo que, em vez de recebê-los, faria oposição a eles. Agora os hebreus estão entendendo onde eles foram parar. Com aquela ponta de terror, sabe, aquele frio na barriga, que você não sabe se vai haver comida suficiente para amanhã. Eles saíram de Goshen e estavam lá no deserto. A colheita falhava no mundo de Adão. Um raio vinha e incendiava tudo. Tinha seca e não tinha comida. Dá para imaginar? No verso 19 diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E alguns estudiosos defendem que esse suor não quer dizer o trabalho em si, até porque o trabalho não é uma maldição. Esse suor seria um suor, estudiosos do hebraico, né? Seria um suor de ansiedade, né? Aquele suor de agonia. Não sei, faz algum sentido.
seria mais relacionado a isso. Então, passou-se a acontecer, e é uma narrativa que a gente tem até hoje. Se eu perder o emprego, como vai ser? Como eu vou pagar as prestações do cartão? Se eu ficar doente? Os meus filhos? Se eu bater o carro, como é que eu pago? Eu fiz concurso para ficar doente em paz. Né? Eu me sinto privilegiado. Eu fiz concurso para poder ficar doente. Eu tenho, né, uma doença inflamatória e eu sabia que eu ia passar tempos fora do ar. Né? Depois eu convenci o Sérgio a fazer concurso também. Mas foi por isso, né? Pela minha preocupação. E mesmo assim eu tenho outras preocupações hoje que vêm disso, né? São ecos dessa situação. Essa é a maldição de Adão. Recursos limitados, futuro incerto e um solo que não lhe responde mais da mesma forma como é hoje, né? Você planta, você não sabe como vai colher. Tem muitos autônomos aí, não sabe como vai ser o dia de amanhã. E aí? Algum Adão aí? Pois é, né? Em Gênesis 23 diz assim: por isso o Senhor os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha a cena final, né? A perda da presença e o jardim criado para protegê-los agora é protegido deles. Olha o drama, né? É o momento que resume tudo. Adão perdeu a convivência com Yahvé e agora as pessoas viverão no exílio, fora do seu lugar da presença. O homem que havia sido projetado para viver eternamente, agora vai morrer igualzinho aos animais. E a terra que foi projetada para servir, agora vai devorar. E o ato de dar vida vai produzir morte. Essa era para a humanidade governar sobre toda a criação, mas Adão e Eva recusam esse plano. Né? E o que acontece, em essência, é que o sétimo dia, onde a gente viveria debaixo da soberania de Deus, ele é apagado do modelo. Então, num instante, o mundo perfeito de Deus vira um mundo distorcido. E resta apenas algumas imagens, ecos, né, do que deveria ter sido. Então, resumindo, o que Adão perdeu? E, claro, ele está falando isso para os hebreus. O que Adão e vocês perderam? E, claro, para nós também. Com a queda da humanidade, Adão perde a sua identidade como povo de Deus. Não é? Ele perde acesso ao paraíso, acesso à presença. Né? Quem sou eu? A gente sente isso até hoje. Quem sou eu? Preciso me conhecer melhor. Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Eu acabei de fazer mais de um ano de terapia, que terminou alguns meses atrás. Todos nós sentimos isso até hoje. Segundo, ele perde intimidade com Deus. Né? Ele perde a presença, aquela essência inicial destruída. Sabe quando você era criança e você acorda de noite, vai para o quarto dos seus pais e você sente aquela segurança, que é irracional, né? Porque você está na mesma casa e tal, mas é aquele aconchego, aquela segurança. Aquela segurança que a próxima refeição nunca ia faltar, porque os seus pais, sua mãe, seu pai ia cuidar de você. Então, eles perdem essa intimidade. 3, então perde a identidade, perde a intimidade. 3, perde a eternidade. Eles não precisavam se preocupar com a morte, nem com doença, nem com deformidade. E não preciso explicar isso, né? Embora eu esteja vivo hoje, nesse momento, agora você vê rugas e esses elegantes cabelos grisalhos aqui, né? Não tão elegantes quanto o do Sérgio, mas elegantes bastante também. Meu intestino aqui não funciona tão bem quanto funcionava há 4 cirurgias atrás. Em outras palavras, o meu corpo já está caindo aqui ao meu redor. E, má notícia, o seu também já está aí, decaindo ao seu redor. E é desse jeito que as coisas foram deixadas por nós ancestrais, com as consequências biológicas e espirituais da maldição. Nosso material genético foi comprometido pela separação entre Adão e o pai. Né? E essa separação modela nossas relações, onde competição né, pessoas autocentradas passam a ser o padrão. No mundo de Adão, aqui no mundo, nessa narrativa, o forte usa o fraco, que era o que os israelitas tinham acabado de viver ali, né, tanto tempo. Né, um mundo onde o mais forte usa o mais fraco.
Agora eles estavam entendendo. Ah, Moisés, agora estou entendendo o que a gente está fazendo aqui, né? Aqui no meio do deserto. E termino aqui com algumas ponderações. Tem um parênteses aqui, algumas ponderações. A gente recebe uma pergunta, volta e meia, e você já deve ter ouvido essa pergunta. Por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Alguém já te perguntou isso? Se Deus existe, por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Ora, o mais intrigante não é... Essa pergunta é intrigante porque ela deveria ser óbvia, né? Para quem conhece as Escrituras. Isso acontece porque esse é um mundo deixado por Adão e Eva. Por que bebês morrem? Por que jovens são atacados por doenças mortais? Por que bons cidadãos são mortos por motoristas embriagados ou balas perdidas? Né? Quem pergunta isso, às vezes pensa mais globalmente. Por que fulano ganhou a eleição? Por que aquele tirano maluco tem sucesso? Por que o terrorismo se reproduz? E essa pergunta, ela é uma boa notícia, num certo sentido. Porque significa que o nosso DNA se lembra que isso é errado. Que é errado bebês serem abandonados e morrer. Que é errado doenças saquearem o nosso corpo. No íntimo, a nossa humanidade sabe que não deveria ser assim. Que não deveria morrer. Embora essa seja a nossa única certeza, né? Mas no íntimo, a gente tem algo dentro de nós dizendo que não deveria ser assim. Não deveria acabar desse jeito. Não é? Há algo profundamente errado com isso tudo. Errado com o mundo. A gente tem esse eco, esse resquício da humanidade original que geme dentro da gente, que reclama, que se revolta, que clama que o mundo não é do jeito que deveria ser. E a gente pergunta isso, por que coisas mais acontecem com pessoas boas? Se Deus é assim, Deus é assim, criou assim mesmo. Mas a gente se afastou. E a resposta é que não há pessoas boas, né? Embora chocante, que o melhor de nós, perto do que a gente deveria ser, mas a gente está ainda tão distante. A gente se comparar com algumas figuras aí, eu sou uma pessoa incrível comparado com algumas figuras aí. Mas comparado com o meu projeto original, não. Nem moralmente, nem fisicamente. O mundo está fora do reinado de Deus. Ele está comprometido. Nosso código genético está bagunçado, com morte, com doenças. Nossas relações, com relacionamentos autocentrados, a natureza machucada. Então, você tem uma ansiedade abundando, né? Você tem um pecado se multiplicando. Em resumo, Deus deixou esse mundo, já que a humanidade assim quis, ao cuidado dos encarregados, dos zeladores, sem a sua mão guiando. Não é? Vocês querem autonomia? Toma, autonomia. Em resumo, não é que coisas mais acontecem com pessoas boas. É esperado que isso aconteça. É normal que coisas mais aconteçam com pessoas boas. Isso não surpreende. O que surpreende é o contrário. O que surpreende é que muitas crianças vivem e até vão bem. O que surpreende é que muitos casamentos brilham. A nossa tendência é perguntar por que Deus não interferiu naquele caso de abuso, naquele assassinato absurdo, naquele policial corrupto, a cada injustiça. Cada criança e adulto, são vítimas das escolhas de Adão. Os hebreus estavam sofrendo aquilo, eles precisavam entender isso. Agora, aqui e ali, Deus aparece por sua misericórdia e interrompe algum desses fatos. Deus é misericordioso, intervém e interrompe. E aí uma criança é salva, alguém se recupera, alguém não morre de Covid, então esse tipo de coisa. É salvo, muda a vida, mas isso não é o mundo que Deus, que a humanidade escolheu. Essa misericórdia se traduz nesse esforço, a misericórdia de Deus, ela é traduzida nesse esforço divino, não é Hercúleo, mais do que Hercúleo era de Hércules, divino, de redenção. Então Deus apresenta a situação e propõe para eles, ali por meio de Moisés, esse esforço de redenção, de voltar a habitar com o povo. E a gente vê uma essência disso lá, não precisa ir lá não, mas em Êxodo 25:8, diz assim, quando Moisés já está falando, dando orientações. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Está vendo aqui? Dá para ouvir mais um eco do Éden, né? Deus quer voltar a habitar no meio dos seus. Ele quer voltar nesse esforço de redenção. Quer andar de novo, de volta, junto dos seus.
E se a gente der um saltozinho nas Escrituras, um pequeno salto, para Apocalipse 21, no verso 22, diz assim, eu vou ler aqui. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 22 a 27. Você vê a semelhança da visão de Deus final com o Éden original. A intenção final de Deus e a original são as mesmas. É a mesma. A visão de Deus para o Éden original e a visão de Deus final em Apocalipse é a mesma. Deus quer voltar para o mesmo lugar de onde ele estava, né? Onde as pessoas vivem livremente na presença dele, apreciando, desfrutando dessa proximidade. O que você vê ali na visão de Deus em Apocalipse? É o povo de Deus, no lugar de Deus, com acesso total a Deus. Tudo que há entre a saída do Éden e o momento de redenção, que a gente chama basicamente de a Bíblia, é o esforço que Deus tem para trazer as pessoas para ele, mostrando esse caminho de volta. Tudo. A Bíblia basicamente é isso. Onde Deus quer voltar para o início e quer redimir as pessoas, quer mostrar esse caminho de volta. Então, imaginando uma metáfora, o que aconteceu na queda? Vamos pensar em queda, no esporte que tem queda. Sei lá, um alpinista. Um alpinista. Está lá alpinizando e aí ele escorrega e pá, cai. Toma um tombo lá, se quebra. E o que a gente vai ver? A gente vai ver alguns marcos. Com Noé, você tem os primeiros socorros. Eu chego ali e apresento os primeiros socorros. É a segunda aliança. Depois você tem a triagem. Pega ele lá, leva para a triagem. E Abraão, você tem a triagem. E a terceira aliança é feita com Abraão. A gente vai até aqui, nessa nossa jornada aqui de 5 papos. Depois você tem Moisés, a quarta aliança, não é? Que é que ele vai trazer a lei. Depois você tem Davi, a quinta aliança, com os reis, né? Aliança que ele faz com os governantes ali do povo. E aí é como se fossem as primeiras cirurgias. Não é primeiros socorros, Abraão a triagem, Moisés e Davi, aquelas cirurgias que vão consertando a pessoa, né? Conserta osso, dá ponto, arruma os órgãos. E aí você tem Jesus, que é a sexta aliança, né? A última, onde a cirurgia tem sucesso e todo mundo que passou por uma cirurgia, e pela idade aqui vários já passaram, sabe que o trabalho começa no pós-operatório. Se você vai resistir, né? Trabalhar na recuperação, perseverar, vai dar tudo certo até o fim, né? O paciente vai perseverar e aguentar até o fim. Então, finalmente, com Jesus, a gente recebe a oportunidade de começar a voltar ao Éden, ufa, né? Com a vinda de Jesus ao ponto alto desse plano de conserto, que deu tudo errado lá no primeiro Éden, né? O que foi feito lá precisa ser desfeito com Cristo. E é claro, para maiores informações, a gente não vai entrar aqui hoje, mas Romanos 5 está aí justamente para trazer essa comparação e para dar maiores informações. Como nós não temos a capacidade de sair desse buraco sozinhos, a gente precisa ser resgatado. E essa é a redenção. A gente precisa de ajuda para sermos capazes de dizer esse sim para Deus, né? Como será que Deus será capaz de salvar seu povo dessa situação? A Torá, o Pentateuco, vai começar a contar essa história de redenção. E convidar aquele povo que Moisés está falando ali, talvez na base do sinal, né, como diz a base do Sinai, como diz a tradição, convidar aquele povo a fazer parte dessa narrativa. Se a gente vive uma guerra de narrativas hoje, né, do império e do shalom, da narrativa de Deus, essa é a mesma guerra de narrativa que eles viviam lá na saída do Egito.
Essa é a narrativa que a gente precisa enfrentar também hoje em nossas vidas. 1 hora, Sérgio! E a gente conclui hoje o nosso primeiro papo. Próximo papo, Noé, o arco de Deus e a flecha dos homens. Muito bom, Daniel. Já vou abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta e comentário. Eu tenho várias perguntas, vou deixar mais para o fim. Pessoal, fiquem à vontade. Posso começar, Daniel? Não sei, estou com medo. Viu? A gente lê a Bíblia, né, e passa batido, né, muitas coisas, né? Então, eu vejo aí que você fez que nem o Moisés, aí você tirou água da rocha aí, né? Se aprofundou bem nesse livro. E o que eu achei interessante aqui é no versículo 23, né, que Deus expulsou, né, Adão e Eva lá do Jardim do Jardim do Éden, que não os cachorros, né? Pois até os querubins lá com a espada, aqui vocês não votam, se manda para o mundo aí, né? Então, poxa, que estrago que eles fizeram, né? E hoje a gente está aí precisando, né, de redenção, vencer nossa natureza humana, né? Mas é isso aí, viu? Deu uma outra visão do Gênesis para nós. Obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Eu que Na agradeço. verdade, não foi exatamente igual ao cachorro, porque afinal de contas ainda deu umas roupinhas para eles e tal, mas foi, quando você conversa com seu filho, você disciplina seu filho, sem falar, então, tem consequências, né? Consequência é essa. Então é sinal que Deus, ele é radical com o pecado, né? Com esse, sem dúvida. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado. Daniel, eu vou aproveitar, eu vou ler uma pergunta que fizeram aqui no chat, que ele está te agradecendo pela aula, mas ele diz, dentro da sua ideia de provocação, se o relato da criação é uma narrativa poética, isso não se aplicaria também à história de Adão e Eva, por estar inserido no mesmo texto? Então, é o Glaucio que te perguntou isso lá de Salvador. Glaucio, tadá! Glaucio, sem dúvida, Glaucio. Isso se aplica também na verdade, isso se aplica a todo o prefácio da Bíblia. E a prefácio da Bíblia, ela vai de Gênesis 1 a Gênesis 11, tá? Até a apresentação de Abraão, ou Abrão, né? Gênesis 11 ainda é Abrão, né? Todo esse prefácio da Bíblia, ele é construído, ele tem esse estilo literário, né? É mais poético, você vê muitos quiasmas, você vê muitos padrões aí dentro, né? Mais poético, e as lições que Deus está trazendo e apresentando. Para que serve o prefácio? O prefácio serve para te dizer do que vai se tratar aquela obra, né? Qual vai ser o tom da obra? Quais são os objetivos da obra? Para que a obra se presta, né? Então, isso vai ser feito, é feito nos capítulos 1 a 11. Então, passa pela Adão, Eva, por Caim, por Abel, por Noé, por Babel, né? Até a apresentação de Abraão. Quando Abraão casa com Sara em diante, né, e sai de Terá, ali, deixa ali a terra dos caldeus, você entra na introdução. Termina o prefácio, entra na introdução, que é o resto de Gênesis, que vai do capítulo 11 até 52 de Gênesis. Mas o estilo literário é o mesmo. E isso para mim, Glaucio, pessoalmente, eu partilhei na aula, né, foi parte do que eu estou trazendo aqui, e a gente vai conversar nas próximas quarta-feiras, ele
ele tem uma origem. Essa origem vem na década de 70. Década de 70, quando, por incrível que pareça, para nós parece esquisito hoje, mas na década de 70 foi restabelecido o diálogo entre as comunidades, os estudiosos judeus e cristãos, né, da cristandade, vou falar assim, né, os católicos, protestantes e tal, e os judeus. Antes disso, você via muita desconfiança, né, muito ressentimento que a história tem aí para contar. E aí, quando esse diálogo ele é retomado, o que acontece? A cultura judaica ela é conhecida, né? Então, a cristandade vem e fala, olha, o que vocês entendem por isso aqui? A gente interpreta desse jeito porque vocês têm essa cultura, né? E na que os judeus respondem, não, a gente tem essa cultura hoje, mas naquele tempo a gente pensava de forma muito diferente. Era assim. E aí na hora, sabe, aha moment. Então muita coisa, é? Então muito do que a gente tem ensinado precisa ser revisto. Você falou, eu nem sabia do que vocês estavam ensinando. Falou, peraí, vamos conversar aqui. Então, esse diálogo começa nos anos 70 e ele vai se desenvolvendo. Então, tem muita coisa. Hoje tem até uma moda grande de obras que falam, Jesus, como Jesus ensinava, né? O Rabi diz, o mestre Jesus e tal. Tem uma onda disso. O que é essa onda? Já é uma geração mais amadurecida de pessoas que estudaram debaixo desse novo diálogo e que tem novas formas de ler tanto as escrituras judaicas, né, o Torá, por exemplo, quanto a cultura da qual Jesus fazia parte e ensinava, né, o judaísmo de Jesus. Né? Então, parte do que a gente está trazendo aqui vem desse esforço, né? Um resultado desse esforço de olhar as escrituras com esses olhos. Daniel, tem mais uma pergunta aqui no chat, é mais uma daquelas de $1 milhão. Quanto tempo estima-se entre a criação até a mensagem chegar a Moisés? A Cris perguntou isso. Uhum. Muito bem. Quem perguntou, Sérgio? Cris Lopes. Eu não a conheço pelo nome. Cris, é o seguinte, se você olhar de um ponto de vista igual aquele padre que calculou isso, né, no século XIII ou XIV, que seriam 6.000 anos, né, lá da criação até os dias de hoje e tal, é uma questão. Ou se você contar as gerações, desde Adão, né, só foi contando as gerações e tal, e aí chega assim tantos anos até a criação. A questão nenhuma conta dessa pode ser feita. Nem biblicamente não pode ser feito, porque no hebraico, filho de pode significar qualquer coisa, pode significar tataravô, pode significar avô de 100 gerações, de um para o outro. Então, você não pode fazer a conta. A gente não tem licença para fazer essa conta porque a cultura hebraica é assim. Ele diz, mas é filho, está escrito filho. É porque a gente está lendo com a nossa lente. Com a lente deles, filho é descendente. Então, não dá para estimar o número de gerações. E se você buscar hoje a leitura da criação, o que me incomodava, Cris, era encaixar a Bíblia com o que a gente entende hoje pela boa ciência. Isso me incomodava, porque eu não conseguia encaixar completamente. Muita coisa boa, a maioria das coisas boas, mas na parte poética não encaixava completamente. Né? A boa ciência hoje, ela estima a criação da Terra com alguns bilhões de anos. Moisés, quando traz a história da criação, ele não está tentando trazer a idade da Terra, nem a idade da humanidade, nem a idade do povo. Ele está tentando passar uma mensagem para aquele povo, uma mensagem de criação. A história da criação que Moisés traz não é uma história tão diferente das histórias de criação que eram compartilhadas naquele momento da história.
o que Deus faz? Ele está usando a cultura da época, aquelas histórias que eram familiares para eles, que os judeus ouviram no Egito, que os judeus ouviram dos patriarcas, eram histórias familiares que eles contavam em volta da fogueira. Ele está recontando essa história com a narrativa de Shalom, com a narrativa de Deus. Sabe que vocês sempre ouviram? Pois é. Agora eu vou te contar como eu sou, como é. E ele cria uma história onde a criação é boa e onde o descanso está no centro da criação. Não é? Mas onde há a queda que explica onde eles estão. Sabe, a gente vê biografias, né? Então, alguém está escrevendo a vida do outro. Ou então uma autobiografia, quando eu estou falando da minha vida e eu sou autor. O que Deus fez aqui foi uma autografia. Não é nem biografia, nem uma autobiografia, é uma autografia. Ele está se apresentando por meio de histórias. E de histórias que eram conhecidas parcialmente por aquele povo. Ele está se apresentando. Sabe o que vocês conhecem com essa folclore, com essa mitologia? Pois é, eu não sou assim, com esses mitos, com esses deuses. Eu sou diferente, e eu sou assim. E ele apresenta desse jeito. Tá bom? Então, não é propósito da Bíblia contar esses dias. A estimativa que a gente tem hoje, a melhor estimativa, é a estimativa calculada pelos carbonos da vida aí, que vai dar uns 4 bilhões de anos da Terra e algumas centenas de milhares para a humanidade. Mas isso não desconstrói nem colide com as escrituras de forma alguma. Tá bom? Por isso, Sérgio, que eu falei que eu volto aqui se vocês não me jogarem pela janela nas próximas horas. A vantagem de ser virtual é que ninguém vai te jogar pela janela. No máximo, vão fechar a sua janela. Mas, então, vou aproveitar, Daniel, só, talvez enquanto o pessoal se vai ainda perguntar, mas essa ideia da criação, pensando em termos de relacionamento, é fantástico, né? Nessa visão, vendo como uma poesia, a questão de considerar os dias da criação sendo literais de 24 horas, parece não ser algo muito mais importante. Você concorda com isso? É difícil você marcar 24 horas sem sol, né? Então, se o sol foi no quarto dia, como é que calculou as horas nos 3 primeiros? Não podia nem usar um relógio de sol para isso. Olha a complicação, né? Olha a complicação. É claro que se a pessoa, também é minha fé e minha convicção, se a pessoa crer de todo o coração que o mundo foi criado em 6 dias, de 24 horas, e tem muitos discípulos incríveis que têm essa convicção, e ok, né? Não o que a gente traz aqui são provocações, e para aqueles que, como eu, tinha muita dificuldade de conciliar a história da criação com o que se entende hoje como boa ciência, e como, na verdade, se você pensar, uma boa parte do mundo para qual essas escrituras foram escritas, né, que foram os hebreus, veem essas escrituras, eles não veem desse jeito, né? Eles nunca pensaram em dias de 24 horas, né, como a criação. Eles entendem que é uma poesia com uma mensagem por trás disso, né? Isso é uma questão mais que veio mais dentro da cultura cristã. Essa questão dos 6 dias e das 24 horas, né, dos dias assim. Não é uma interpretação mais moderna. Tá bom que não é de agora, né, de vários séculos, mas, sem dúvida, não da época que foi... não foi escrito com esse propósito. Né? Então... Tá. Nessa questão de que no capítulo 2 ele volta a contar novamente a história da criação, alguns defendem de que ele não está contando a mesma história. Na verdade, seria uma continuação. Então, alguns acreditam que Deus tenha criado o homem de uma forma geral, e aí quando ele continua no capítulo 2, aí ele está falando mais especificamente de um casal que seria Adão e Eva. Você tem algum pensamento, ponderação sobre isso?
realmente, eu vejo da mesma forma, que é uma outra história, tanto que até o verso 4, né, no capítulo 2, ele vai até o 7º dia. Depois ele volta para o 6º, né, da criação do homem, e aí não pode ser a mesma história, né? Haveria um problema cronológico óbvio aí, né? São duas histórias que têm mensagens diferentes, né? Essas duas histórias. A mensagem da Eva, da serpente, né, da maçã, é toda uma outra alegoria, a gente não vai abordar aqui. A Ana Gurgel já conheceu essa outra um trabalho que eu fiz lá com os solteiros, essa outra parte, mas a gente não está programado essa outra parte aqui. Quem sabe no futuro, essa outra alegoria da serpente e tal. Mas eu concordo, é uma outra história, com outras mensagens, com outros ensinos para que aquele povo ia receber naquele momento, né? Tem que sempre pensar isso, sempre pensar isso. Moisés está trazendo isso, né? Deus está trazendo isso por meio de Moisés para que aquele povo que tinha acabado de sair do Egito fosse construindo a sua identidade naquele trabalho de redenção. São as primeiras histórias que vão construir a identidade do povo hebreu no início do esforço de redenção. Se a gente pega isso hoje, com a nossa visão, com a nossa cultura, com a nossa lente de interpretação, a gente vai entortar tudo, naturalmente. E não é que é errado ou um pecado, é porque é o que vai acontecer. Por isso a gente precisa fazer esse esforço de ver para quem isso foi escrito. Qual é a intenção de Moisés e de Deus quando colocaram isso em palavras a primeira vez? E, na verdade, essas histórias eram passadas principalmente oralmente, né? Imagina o esforço deles ali no meio para decorar isso e reproduzir pelo povo, né? Pelos quase 2 milhões de pessoas ali do Êxodo, ganhando familiaridade com esses ensinos todos. Então, era para aquele povo ir desenvolvendo a identidade deles. Essa era a função. A gente vê hoje aqui, essa serpente, isso aqui, é Satanás que falou isso e aquilo com a nossa cultura, mesmo cristã e tal. E calma. Beleza, né? Mas calma. Vamos ler, vamos tentar entender para quem foi escrito, em que época foi escrito, né? Não foi Adão que recebeu as escrituras. Foi assim que eu fui criado, vim da costela. Não, isso foi muito tempo depois, né? E essa coisa que você colocou, como bom estudioso de apologética que você é, Sérgio, você vê as teorias, né? Da criação, do aparecimento de Adão, que havia vários homens. Aqui é uma história que entre os homens de Adão e Eva, com quem Deus se relacionou, mas havia outros tantos, e isso explicaria por que os filhos se casam, né, com outros, de onde veio essa mulher que casou com esse aqui e tal, porque havia... Isso vai tornando a história mais digerível, né? Se fosse por Adão e Eva como o único casal percursor de todas as coisas. Existem outras teorias aí que a apologética adora discutir. A gente não vai passar por isso aqui, não. Vamos tentar... O que a gente vai tentar aqui é tentar trazer alguns elementos da Torá para que esses tesouros escondidos aqui, né, que a gente acaba não tendo acesso pela forma que a gente lê, pela nossa forma ocidental de ler, né, ler, interpretar como um ganho de informações e tentar focar nesses patriarcas principais, nos 3 primeiros acordos, né, Adão, Noé e Abraão. Quem sabe Isaac? Dependendo de como a gente andar, a gente chega até Isaac. Não tem acordo, mas é legal a vida de Isaac. Legal, vou fazer a minha última pergunta. Nessa visão, nessa maneira como você está trazendo, a gente parece que enxerga 2 árvores no jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que essa ficou lá protegida depois da queda. Nessa maneira de enxergar, você tem alguma reflexão sobre essa árvore, porque ela ficou protegida? O que aconteceria se o homem tivesse acesso a ela? Faz sentido isso ou não? Esse é um outro exemplo de enceramento mental, né? E essa outra árvore? O pensamento sobre essa outra árvore? Ela não necessariamente estava perto, uma árvore da outra, né? Nada indica que estava perto, do lado uma da outra, conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Se ela estava também no jardim, foi perdido o acesso a ela também.
né? Na hora que eles saem do jardim e colocam o anjo, não tem mais acesso. Mas o conhecimento é passado, né? Então, eles adquirem conhecimento e o conhecimento é passado adiante. Então, as gerações futuras, imagina que eles não precisam ter o mesmo conhecimento para passar o conhecimento adiante. Mas são só alguns pensamentos sobre isso. Não é um assunto que eu tenha me debruçado. Você se debruçou mais sobre isso, Sérgio? Não, foi mais por curiosidade mesmo, porque alguns talvez acabam dizendo que a eternidade, na verdade, teria sido ligado com o acesso a essa árvore da vida, Sim, né? sim. Então, que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem abriu os olhos para isso, para o entendimento, mas que a eternidade viria de comer do fruto da árvore da vida. Então, é só um pensamento. Existe esse, né? Já que é a árvore da vida, né? Não é a árvore da morte. Então, por ser a árvore da vida, a eternidade vem do acesso à vida, né? E aí a perda disso, haveria a perda desse acesso. Faz sentido para mim, embora eu tento, ao ver esses ensinos, ver também o que a gente pode aprender daí que se ligue com essa jornada de redenção, né? E a tentação da apologética, às vezes, é o conhecimento pelo conhecimento, né? Em si. É o debate pelo debate. E aí você fica, pô, mas vale a pena estudar tanto sobre isso, para saber isso e tal. Mas a turma gosta, né? A turma gosta de passar tempo com isso. Eu respeito, né? Porque conhecimento é gostoso em qualquer lugar. Eu gosto mais quando se pula dentro da estrada da redenção. E o que ele quer passar para o povo hebreu. Com Noé, cara, bem, semana que vem, sem dar spoiler, mas, rapaz, a história é dura, viu? Você respeita as escrituras porque ele não doura a pílula, não. É na boca do estômago, de ponto a ponto. Noé não será diferente. Muito bem, podem abrir aí os microfones, se você não tiver dúvida. Aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma Um pergunta que quiser comentário, ou um fazer, pensamento que queira compartilhar, não precisa ser isso, pergunta, fique à vontade. fiquem à vontade que a gente está no finzinho. Exatamente. Ô, Daniel, tudo bem? Fala, Nelson. Na verdade são vários pensamentos, né? Várias coisas que eu queria te perguntar, mas uma das coisas que eu queria te perguntar agora, aproveitando o momento, né? Você falou sobre a narrativa poética, né? Uhum. Até Abraão. Agora, assim, tem algumas coisas que... Não, eu que estou dizendo que piorou isso aqui. Não fui eu que falei, não. Ó, por exemplo, no capítulo 5, né? Qual o sentido dessa descrição de nomes e idades, né? Essa lista toda dentro dessa narrativa poética não faz muito sentido, né? E não sei se para o nosso pensamento a gente já se pega, né? Vendo os números, tentando somar, fazer conta, né? Ver aqui a lista dos nomes, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Qual o sentido desse capítulo dentro dessa narrativa poética? Uhum. Excelente, excelente, o Nelson. Isso também é uma questão nossa, né? A gente, as genealogias para nós são, sem sombra de dúvida, a parte mais chata para a maioria de nós. Se você pega a mente hebraica, é a parte que eles mais gostam, né? São as genealogias, de onde vem, de onde não vem. E essa genealogia, assim como aparece a de Moisés também, vou te dar um exemplo. As genealogias, elas têm mensagens dentro dela, várias mensagens dentro dela. Essa genealogia, ela está dentro, a gente não vai abordar isso, mas ela está dentro de um quiasma, né, aberto, amplo, que o centro do quiasma aponta para Noé, que é onde Noé significa descanso, né? Ele descansou.
né? É o cara que vem trazer paz, vem trazer descanso. E você tem alguns elementos aqui nessa genealogia que tem algumas lições aqui dentro que te permite descobrir outros tesouros aqui dentro. Eu não estudei profundamente essa genealogia especificamente, só tem uma passagem no material que eu estudei. Mas ela é compatível com a forma hebraica de ensinar, né? Ela encapsula algumas coisas dentro de um texto, e esse texto é montado em forma de quebra-cabeça, né? E aí você vai olhando a genealogia e vai descobrindo algo dentro dela. Por exemplo, na genealogia de Moisés, você está lendo lá Êxodo, né? Lá em Êxodo 5, 6, tem lá a genealogia de Moisés também. É filho de não sei, filho de Anrão e Joquebed e tal, tem lá a genealogia dele. E aí, se você pesca, primeiro que Asma em volta, e pesca a crise de identidade que Moisés tinha, né, a ponto dele não circuncidar o filho, né, só circuncidou o filho lá na hospedaria, quando estava indo encontrar o irmão, né, ele era um judeu que estava indo resgatar os judeus e o filho não era circuncidado, né, descendente de Abraão. Ou seja, ele tinha uma crise de identidade forte, provavelmente. Né? Era egípcio, não era? Era hebreu. Né? E aí vem aquela genealogia de Moisés. De onde veio isso? Aquilo, um dos ensinos básicos daquela genealogia é mostrar para Moisés, para o povo, né, que Moisés tinha uma ascendência hebraica muito sólida. Está ali no meio da genealogia. A mensagem da genealogia. Então, cada genealogia... Bom, isso não parece muito poético para nós. Para os hebreus, é poético, é profundo, é lindo. Né? Mas a gente vê e a gente, pô, o que isso aqui quer dizer? E os números realmente guardam algum simbolismo, sim, você tem razão. Tem gente que dedica a vida inteira para estudar esses números cabalísticos, no caso, e a cabala raiz, isso, né? O que significa isso aqui, de acordo com a cabala, a mensagem que tem aqui por trás. Existe isso aí tudo. Tá além do meu alcance, além dos meus poderes. Mas só um reparo no que você falou, você tem razão, mas um reparo para eles é poesia e é construção de ensino para eles. Dani, só um comentário, uma observação. Muito obrigado pela aula, foi demais. Ouvindo a sua conversa com o Sérgio sobre a questão da árvore da vida, é interessante que essa árvore aparece lá em Apocalipse, né? No capítulo 22, e daí eu vi um comentário que no grego a palavra árvore ela pode ser traduzida também como madeiro, como madeira. Então a gente tem uma referência à questão da própria cruz de Cristo, que dá para você usar num mesmo campo semântico, né, e fazer essas interconexões de significado que eu achei super interessante, porque de fato, né, dentro de toda essa narrativa de redenção de Gênesis Apocalipse, o núcleo desse quiasmo bíblico, tendo o panorama bíblico como um todo, considerando todas as alianças, o que está no meinho da folha, de fato, é a cruz de Cristo, né, que provoca essa redenção de toda a humanidade. Então, só uma observação que eu achei interessante. Uhum. Obrigado, Bruno. Eu não tinha pensado nisso. É uma boa... Já que estamos falando bem ou mal, né? Embora para aquele público não existisse isso, mas para nós existe, né? São sombras, né, do que viria depois. Esse é um bom simbolismo. Um bom simbolismo aí do que viria depois. Eu nunca tinha pensado nisso. Bons pensamentos. Obrigado. Legal, pessoal. Se você estudar mais um pouquinho e tiver mais dúvidas, traz então para a próxima aula. De fato, a gente está fechando, mas queria agradecer muito, Daniel, uma abordagem especial. Isso ajuda muito a gente a entender com essa visão
panorâmica do contexto, dos judeus, e acho que isso nos ajuda muito a entender muito da nossa fé também. Então, queria te agradecer a presença de todos. Se você quer comentar mais alguma coisa, fique à vontade para a gente fechar, Daniel. Obrigado. Eu só quero sugerir, aos que estiverem aqui, se quiserem se preparar para o nosso próximo papo, é só brincar com Noé, de ponta a ponta. Tá bom? E aí você vai estar mais fresco na cabeça quando a gente for falar do arco de Deus e a flecha dos homens. Tá bom? Só isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, tá aí a dica. Estuda sobre Noé, então, para a gente aproveitar a próxima aula. Pessoal, ótima noite a todos. Muito obrigado.